Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Ah, Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui do nosso Welcome Aboard, o podcast oficial do MD1. E a dona Francine, como estamos? Estamos muito bem. Vai ficar melhor ainda com a convidada que nós vamos receber, né? Afinal de contas, é uma convidada... Mas tem pessoas que a gente conhece, que passam pela nossa vida e ficam, né? Verdade. E essa é uma delas. A gente se conheceu há nem tanto tempo assim, mas foi uma pessoa super especial. Parece que a gente tem uma afinidade já de anos e anos e anos. E a gente vai compartilhar um pouquinho da experiência dela aqui nos Estados Unidos e muito mais. Por falar nisso, eu adoro quando a gente recebe convidados aqui, Francine, porque eu não preciso ficar ouvindo a sua voz o tempo inteiro nesse Ai, que podcast. simpático. É isso que o casamento faz com as E pessoas. também não preciso ficar falando muito, porque eu não gosto das... A gente fala demais, eu gosto de ouvir as histórias do convidado. A gente já fala muito no MD1, Exatamente, né? eu gosto de ouvir o que os convidados têm a dizer, eu gosto de ouvir o que os convidados trazem de importante pra nossa vida. E essa convidada de hoje, eu vou dizer que vai trazer um conteúdo muito interessante, que obviamente faz, né? A gente tava até conversando aqui nos backstages e eu diria que isso permeia, né, o subconsciente, né, de como será verdadeiramente a cultura americana. Como será viver nos Estados Unidos, né, casado com um americano ou com uma americana? Como será, né, quais são, de repente, essa questão dos costumes, né, do dia a dia? Quais são as coisas que as pessoas gostam de fazer? E essa querida amiga, aliás, o nome já é chique, né? Chique demais, né? Em português, né, Alessandra Shelton. Em inglês, Ali Shelton. Ali Shelton. Chique, né? Na verdade, a Ale, nossa querida amiga, Ali para os íntimos e não íntimos, né? É uma querida amiga, empreendedora, empresária, professora e tudo mais que você pode, todos os horas que você... Publicitária e daí por diante, que a gente tem o prazer de conhecer já há algum tempo e trazer hoje para dividir com vocês algumas dessas histórias especiais da vida dela, que é casada com um americano. Aliás, ela vai contar até quem é o tio do marido dela, né? Músico. Um nomezinho. Francine, eu vou dizer, ela é uma mulher de sorte, é casada com um músico. Pronto, não precisa dizer mais nada. Ah, entendi. Não precisa dizer mais. Casada com um músico é uma mulher de sorte. A vida é muito mais leve com música, É verdade, Francine. amor, Se é você não verdade. concordar, a gente vai Eu brigar concordo, aqui no ar. 100%. Eu queria dar as boas-vindas a essa querida amiga Ali. Seja muito bem-vinda ao Welcome Aboard. Que honra ter você aqui. Muito bom, obrigada, gente. Que feliz, que assim, fiquei muito honrada, assim, muito feliz de ter recebido o convite. Muito obrigada por... Thanks for having me. Não, o prazer é nosso, Ali. Deixa eu já começar, eu já quero começar esse nosso bate-papo perguntando pra você o seguinte. Eu já vou entrar na vida pessoal, hein? Prepare-se, porque nada... Chega chutando a porta. Nada vai ser segredo depois desse podcast, gente. Eu quero saber como você conheceu o Chris, seu esposo, e eu quero saber quem chavecou quem. Não quero nem saber. Vamos direto pro assunto que interessa. Muito bom, então vamos lá. Eu estava fazendo mestrado numa universidade aqui, e o meu orientador conhece o Chris. E aí, a gente, enfim, um dia começou a conversar, e ele falou, poxa, eu conheço uma pessoa que eu acho que vai dar muito certo, assim, com você, eu acho que vocês vão se entender muito bem e tal, e aí ele apresentou a gente por meios eletrônicos, assim, a gente falava um com o outro e tal, e aí um dia eu fui passar férias em Boston, e ele estava lá no aeroporto me esperando. Olha! E a gente nunca mais se separou. Que legal. Que lindo! Que ano foi isso? Há muito tempo atrás. Very long time ago. Yeah. Fazem 14 anos. Olha só. E me fala uma coisa. O americano, ele é romântico? Quem é mais romântico? O americano, o brasileiro? Como é que é essa diferença já do romantismo, hein? Eu acho, você perguntou quem chavecou quem, né? Sim. Foi assim, eu sou muito tímida. E o Chris me beijou, assim. Ele me roubou um beijo. A gente estava sentado, conversando, e aí ele me roubou um beijo. Eu acho que
como é que eu vou pesar isso? Eu acho que o brasileiro, ele é mais sexy, assim. O americano, ele é mais romântico. Eu acho que ele é mais... Ele tem uma coisa de família muito forte. E é claro, né, gente? Isso é tudo tem exceção na vida, claro. né? Mas ele tem essa coisa de... O americano, quando vai pedir em casamento, ele realmente ajoelha onde ele estiver, né? Ele é muito apegado a tradições, assim. Então, eu acho que essa coisa de romantismo, ele não é um cara que vai mexer com uma mulher na rua, isso a gente nunca vai ver aqui, né? Mas ele é uma pessoa que, quando quer alguma coisa, quando gosta de alguém, ele vai ser bem romântico. Eles são mais reservados, né? Respeitosos. Eu lembrei, sabe do quê? Da Marina e do Bill, né? O Bill, tipo, em Valentine's Day, ele compra flores, chocolate pra ela. E ela sempre esquece, ela não liga. Mas ele é todo romântico, sempre em datas. Mas a Marina não é referência também, né? Marina e Bill, né? Bill Gravel, William Gravel, um querido amigo, um casal de amigos, Marina brasileira. E são casados, têm filhos também, enfim, queridos amigos nossos. E a gente um dia tava jantando, no meio, a gente tava no Olive Garden e era Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. E aí, do nada, depois de assim, o Bill não tava, porque ele tava trabalhando, ele chega no final do jantar já com um buquê de rosas que precisou de uma carreta pra trazer aquele buquê. Ai, que fofo. Entra no meio do restaurante, eu não sabia se eu batia nele, se eu ficava com vergonha ou com inveja. Claro que existem os dois lados. Fala, cara, esse cara é pra casar. Quase que eu pedi ele em casamento naquele momento. Eu nunca ganhei um buquê de flores do Kiko, Ali, né? É porque eu sou latino, amor, eu sou sexy. Você não viu? Entendi. Você não prestou atenção na Ali. Verdade, ela falou no começo. Verdade. Americano é romântico, né? E eu sou sexy, né? Sensacional. O Chris, ele teve uma época em que todo dia eu acordava, ele saía muito cedo, assim, pra trabalhar. Todo dia eu acordava, tinha uma cartinha pra mim. Que bonitinho. Eu tenho guardado até hoje, assim, é um monte, assim, meses ele fez isso. No começo é assim mesmo, depois a gente é só ódio. Eu já ganhei várias cartinhas também do Kiko, assim, tenho guardadas, mas faz muito tempo que eu não ganho mais. Começo de namoro, casamento, é tudo uma maravilha, depois a gente vai largando essas, né? É mesmo? Esses detalhes vão ficando pra segundo. Tá aí não importa se é americano ou brasileiro, o sentimento é o mesmo. Entendi, amor. Isso é uma verdade do casamento. Você, meu amigo, minha amiga, que já casou, sabe, você que não casou, se prepare. Casar é bom, casar é bom. Difícil é separar. Muito bem. Muito bem. Ali, então deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos sair desse ponto sexual e pessoal e etc. Vamos entrar agora um pouquinho no lado Ali profissional, né? Você é uma pessoa, eu diria, nos termos atuais, você é uma multiplataforma, né? Você é uma mulher formada em vários pontos, aí, em várias faculdades, né, que traz consigo muito conhecimento, essa coisa toda. Você é formada em quê? Só pra galera saber. Você é formada em marketing? Em publicidade, propaganda, em marketing, em gestão comercial e estratégica. E aí eu fiz mestrado, fiz um MBA e fiz mestrado em linguística aplicada, em múltiplas inteligências aplicadas à aprendizagem de outras línguas. O Cris não casou com uma mulher, ele se casou com uma enciclopédia, Francine. Muito bem. Ali, vem cá, e depois de toda essa experiência, né, da questão do estudo, de se dedicar a isso, dentre as coisas, né, você também começou a traçar pelos seus caminhos a questão da educação, né, da educadora, da pessoa que preza, que zela pela boa educação. Se bem que, assim, eu costumo dizer, né, eu trabalhei muito tempo dentro de alguns pontos familiares, até alguns pesados, como foi a CPI da pedofilia no Brasil, essa coisa toda, enfim, eu era membro, né, efetivo lá dentro, e a gente falava assim, que educação quem dá é pai e mãe, né, a escola dá conhecimento. E hoje a gente, infelizmente, vive um momento que nem o pai e mãe da educação, muitos deles, é claro, e muito menos a escola dá conhecimento, porque a criança já vem mal educada, né, despreparada a querer o conhecimento, né, a ter sede por conhecimento. E você, na contramão de tudo isso, né, por muitas vezes, em muitos momentos da sua vida, quis dedicar o seu momento a trazer conhecimento, trazer cultura, né? Como foi, por exemplo, um desses cases foi a Go15, né? Uma escola de inglês, essa coisa toda. Como é que foi, de repente, você tender de uma... Claro que tudo é business por detrás, mas assim, eu sei que nesse tipo de business existe uma paixão que talvez esteja ou no mesmo patamar ou até maior do que o próprio business,
né, quando você quer zelar pelo próximo, você quer trazer conhecimento, essa coisa toda. Como é que foi essa sua transição, né, entre business, professora, entre, né, se engajar, né, de repente no conhecimento alheio, do próximo, né, para trazer conhecimento para o próximo? Como é que foi isso na sua vida? Eu dou aula desde que eu tinha 16 anos. Eu dou aula de inglês. Então, a educação, ela sempre foi paralela à minha educação, né? Na minha vida. E eu sempre quis deixar um legado para as pessoas. Eu acho que a gente vem para o mundo para fazer diferença, né? E quando a gente consegue... Eu acho que a educação, ela faz isso. A educação é o único poder realmente transformacional da sociedade, porque quando a gente começa a enxergar coisas de um jeito diferente, a gente nunca mais é o mesmo, né? Então, eu acho que esses dois caminhos, eles andaram sempre muito juntos na minha vida. E eu também sou filha de empresário, então, para mim, trabalhar para alguém é alguma coisa que nunca foi muito bem... Assim, eu nunca entendi muito esse negócio, sabe? Porque eu vi minha mãe e meu pai com empresa a vida inteira. Então, para mim, o meu caminho era ter empresa. Então, foi isso que eu fiz a vida toda. E a minha vida sempre foi, então, permeada pela parte de marketing, de publicidade e pela parte de educação, que aí acabou na Go15. E como é que você vê hoje, né, com a sua experiência, né, a Go15 foi uma escola que teve a sua visibilidade grande, muitas pessoas conheceram, estudaram com a Go15, mas como é que você vê hoje, de repente, a disponibilidade das pessoas em querer investir nelas próprias? Porque eu vejo um mundo cada vez mais perdido, né? Onde quanto mais idiota for o tema, o assunto, o vídeo, a postagem, maior é o engajamento daquela postagem. Então, assim, eu acho que a diversão, eu acho que a alegria, né, que essa... A bobeira, entre aspas, eu acho que ela tem espaço, porque é bom a gente dar risada, descontrair, é necessário, inclusive, pra gente, né, seria uma válvula de escape. Mas eu vejo que ela tá se tornando, de repente, um veio principal, né, das pessoas. Como é que você, dona de escola, como é que você tem percebido isso na atualidade? Como é que as pessoas têm se comportado? Porque, assim, a gente vê matéria de aluno que bate em professor, aluno que xinga professor. Então, assim, a gente vê uma inversão de valores completa. Mas eu quero saber do ponto... Isso é a minha opinião, que vejo matérias, que vejo o mundo, que vejo jovens que muitas vezes vêm conversar comigo, não tem nada pra falar, a não ser bobeira. Então, assim, eu obviamente vejo rede social e outras coisas mais. Mas você que tá do lado de lá, que é a dona de uma escola, que é educadora, como é que é essa percepção, de repente, de quem de fato está dentro do momento do ensinamento? Como é que tá isso na sua percepção mundial? Não vou nem dizer de Brasil, é mundo, né? Eu acho, eu não sei se mídia social magnificou tudo isso, mas eu acho que a gente está numa situação muito complicada e é no mundo, né, Kiko? Eu acho que eu tenho um problema muito sério com essa coisa de mídia social, porque eu acho que ao mesmo tempo em que se democratizou o conhecimento e exposição e tudo mais, porque antes você é da área de música, né? Nasceu cantando, enfim, quando você... vamos colocar aí 30 anos atrás, alguém só conseguiria aparecer para o público se tivesse em circunstâncias muito especiais, né? Precisava do empresário, precisava de uma label, precisava de publicidade, de dinheiro, um monte de coisa. Hoje, qualquer pessoa grava e qualquer pessoa aparece e se compra seguidores, se compra sucesso e, enfim, criou-se uma bolha de fantasia que eu acho que acabou permeando a educação. Por quê? Primeiro, porque antes as pessoas queriam ser modelo e jogador de futebol, né? Hoje as pessoas querem ser youtuber. É verdade. Então, né, minha sobrinha tem 8 anos e eu brinco com ela, eu falo, Manu, o que você vai ser quando crescer? Youtuber, tia, já tenho meu canal. Olha só. E isso é uma coisa que eu acho muito complexa. Uma outra coisa que eu acho muito complicada é que a distinção entre ensino qualificado e qualquer pessoa falando qualquer besteira, tudo isso tá muito misturado. Então eu acho que hoje as pessoas não têm o desejo de pagar para serem ensinadas. Eu acho que isso acontece. Tem gente que se informa e que vai atrás. Claro que tem. Claro. Mas eu acho que num contexto geral,
Pra que eu vou comprar de você alguma coisa se o fulano no YouTube fez um vídeo? Né? Então, assim, na nossa área especificamente, que é de ensino de idiomas para brasileiros, a gente vê aí, assim, o pessoal de social media me ligava todo dia antes de postar, para eu verificar posts e tal, e eu falava, tá errado. Mas como tá errado, olha, a gente pegou isso de fulano, tá errado, gente. Mas não é possível, tá todo mundo errado. Falei, gente, um monte de gente posta porcaria por aí. Sim. Né? Então, eu acho que é bem isso, Kiko. Eu acho que a gente está numa situação muito triste, eu acho que o mundo está muito... Tudo se manipula hoje no mundo facilmente, né? A gente não sabe mais no que acreditar, em quem acreditar. E eu acho que isso acabou permeando todas as áreas da vida, inclusive a educação. A gente vive num mundo tão... De fake news. Não, eu acho que o mundo, ele tá em linhas gerais, é claro que nunca se pode generalizar absolutamente nada na vida, mas assim, em linhas gerais, o mundo tá idiota, né? Um mundo cheio de coaches que nunca realizaram nada nas suas próprias vidas. Inclusive, coach tá na moda, né? E que de repente chegam cheios de moral para querer ensinar às pessoas alguma coisa que eles mesmos nas suas próprias vidas nunca conquistaram. Eu até postei uma frase que alguém postou, eu repostei esses dias, que dizia, né? Nunca aceite tantos conselhos de alguém que promete tantas coisas, né, que não realizou na sua própria vida. E é isso aí, né? Às vezes o cara fala assim, eu vou te ensinar como ficar milionário. Vem cá, você é milionário? Né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Hoje a gente vê uma porção de autodenominados, né, intelectos superiores prontos a colaborarem, né, e uma porção de pessoas que de repente por preguiça, por falta de discernimento ou por uma condução atual dessa idiotização, como a gente falou, da internet, porque a internet tem um lado maravilhoso, mas tem um lado perigoso, eu diria muito perigoso. Aliás, se a gente for falar até, tipo, por exemplo, depois eu quero falar do seu esposo, que é músico também e tal. A música, eu acho que sofre um pouco não, também sofre, né, com essa história. Eu cheguei a fazer um post um tempo atrás, se não me engano, na morte do Dominguinhos. Dominguinhos, um dos grandes ídolos do Brasil, no segmento, aquela coisa toda e tal. E assim, né, com diversos ídolos que vieram morrendo, né? Seja agora por conta de Covid, seja por conta das suas próprias idades, mas ídolos que foram criados, constituídos e que traziam na sua bagagem, né, de repente, uma história, né, uma verdade, algo que foi realmente implementado durante as suas carreiras. E hoje a gente vê que o Brasil, né, não só o Brasil, mas a gente está falando de Brasil, ele já começa a padecer ou perecer de ídolos verdadeiros, porque os ídolos de hoje não se sustentam. Os ídolos de hoje, na verdade, são pessoas que muitas vezes não trazem um mínimo de agregamento a nada, né? Então, assim, isso essa é a minha percepção. É lógico, cada um tem direito a ter a sua percepção, porque na internet, inclusive, você não tem mais direitos, né? Aliás, você só tem direitos, você não tem deveres. Porque você não pode achar alguma coisa que seja ao contrário do que a grande massa ou que alguém acha que você já é, né? Você já é esculachado em rede social, julgado, né? E as pessoas que julgam, elas falam tudo aquilo porque elas estão atrás de um telefone, mas é uma pessoa correta, uma pessoa não erra, a pessoa não tem um ponto de vista. Eles querem enfiar a goela abaixo o que eles acham que é o certo e acabou, né? E as pessoas acabam... Eu acho que a internet hoje, as pessoas disseminam muito ódio. Falta mais gente trazendo coisas boas, coisas que de fato agregam nas nossas vidas, né? Porque você só vê o que mais bomba na internet, como o Kiko aqui falou. Coisa idiota, né? Coisa que tem que ter, coisa engraçada pra você rir e tudo mais, mas é fofoca, é falar dos outros, são pré-julgamentos, pessoas que não sabem de nada, que entram em redes sociais de outras pessoas pra ferir, pra magoar, pra falar um monte. Gente, todo mundo tem sentimento, tem um coração, né? A gente tem que parar e analisar um pouquinho mais. Eu acho que as pessoas hoje, elas buscam um caminho mais fácil. Por exemplo... Eu acho que já sei como resolver isso. As pessoas não querem investir em aprender o inglês. Eles exatamente. Querem baixar o tradutor e tá tudo certo. A partir de agora, esse podcast vai ser em inglês. Se você não aprendeu inglês até hoje, se ferrou, não quero saber mais, vai ficar na curiosidade, vai estudar, vagabundo, porque senão você não vai entender o resto dessa entrevista. Calma, amor, calma. Enfim, não
não vou mais Calma, falar amor. português. I don't speak Portuguese anymore, and this podcast from now to the end will be in English, okay? Nossa. Que medo. English. Não, eu tô com uma professora aqui. Exatamente, Eu mas não posso. Mas eu não posso falar Francine, inglês. não importa quanto piniquim seja o nosso inglês. Aquele que nem piniquim tem não entenderá o resto desse podcast. Eu não quero nem saber. A gente vai falar... Vocês falam inglês super bem, inclusive, vou dizer. Vocês fazem parte de um número muito seleto de brasileiros. Muito seleto. Eu amo ouvir a Ali falando inglês. Me too. Não, It's like, you know, the perfect accent. American accent, you know? Não tem assim. É we love impressionante. Eu Thank fico you. olhando ela falar. E depois que ela tava aqui conversando com a gente no backstage. However, eu acho tão chique, né? Ela fala assim de um jeito que ela pode ficar olhando só pra Ali falar. Pode falar inglês, Ali. Eu ia fazer uma pergunta, mas ela é tão indiscreta que eu vou deixar pra lá. Ai, que medo. Nem fala pra ele fazer, Ali, porque pra ele tá dizendo que é tão indiscreto, eu tenho realmente medo, porque eu acho que é algo muito indiscreto. Deixa pra lá. Fica na Deixa curiosidade. Olha, eu vou dizer o seguinte, Kiko, talvez eu até tenha entendido qual é a sua pergunta muito indiscreta. Eu não falo português nunca na minha vida, em nenhum momento. Então tá respondido. Só quando eu tô com os amigos brasileiros da minha família. Sensacional. Maravilhoso. Tá respondido, Francine. Pra bom entendedor, meia palavra basta. É isso mesmo. Fran. Olha, agora então... Tô roxa. Agora que a gente já sabe até das suas intimidades americanas, deixa eu te perguntar o seguinte. No seu casamento com o Chris, tá? O Chris é músico. Aliás, vamos falar que... Não, galera, assim... Eu não sei quanto no Brasil, né? Porque o Brasil, principalmente o Brasil mais jovem, de repente tá meio limitado na questão de conhecer história do próprio Brasil. Imagina a história do resto do mundo. Cara, existe um grande ídolo, né? Um dos pais, eu diria assim, aqui da música aqui nos Estados Unidos, um grande artista. E a Ali, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso agora, antes de começar esse podcast. O cara só era tio do seu esposo. Procede essa informação? Procede de segundo grau, assim, mas é da família dele. Olha só. Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Uau. Cash. Caramba, Ali, esse cara é um mito, né? É um mito. Aliás, olha que engraçado. Vou contar rapidamente. A Ali, que é a nossa entrevistada, e eu não calo a boca. Eu tô adorando. Vou contar duas histórias bem rápidas que eu acho que vão acabar respondendo essa história que eu falei das pessoas não terem... Não, das pessoas não terem lembrança, principalmente, tipo assim, o brasileiro, que é pra quem a gente tá falando agora, muitos não conhecem nem a história do brasileiro. Se a gente começa a falar de alguns artistas, né, que foram marcos pro Brasil, as pessoas não sabem, não sei. Os jovens não têm essa informação. Imagina ídolos de outros países. Mas isso aconteceu engraçadamente, né? Aconteceu uma história comigo, e ontem eu vi o Will Smith postando uma história que eu acho que foi muito engraçada. Um amigo nosso, né, tava no carro com os filhos, e ele tava com a nossa música bem alta no som, e falou assim: olha, filho, sua mãe, falando do KLB, né, falou, sua mãe é muito fã deles, desde muitos anos, tem todos os CDs dele, olha só ela cantando. E a mãe cantando, tá? O filho olhou e falou: sério, papai? Ele falou assim: sério? Aí quando ele achou que o filho ia perguntar quem que a gente era ou alguma coisa assim, qual foi a pergunta do filho? O que é CD? Tem todos os CDs dele. O menino perguntou: o que é CD? Ou seja, a juventude, obviamente, aí não vou dizer que é culpa ou não, claro, a tecnologia vem avançando, então a curiosidade do menino era: o que é CD? Eu nunca ouvi falar de CD, né? Então, assim, é uma questão de você, de repente, né, perceber o tanto que as coisas vão mudando no passar do tempo, né? E ontem eu vi uma postagem do Will Smith que foi muito engraçada. Aliás, eu dei muita risada na hora que eu li, que era justamente um pai, né? Eu vou até ver se eu acho aqui. Se tiver aqui, eu vou até botar pra galera ouvir. É bom que tá em inglês. Aí você já não vai entender. E aí o problema é seu, porque você não estudou inglês, e aí não tem. Quer ver? Olha só, achei. Olha só. Quer ver? Ó, deixa eu pôr aqui. É um cara, o Will Smith, na verdade, ele repostou o vídeo de um cara, né? Que tava conversando. O cara tava conversando com o filho, e aí ele postou o vídeo e o Will Smith repostou. Olha só. In the snow. Olha lá. I said to my son, how do you find Will Smith in the snow? And he said to me, who's Will Smith? I said, go to your room. He's a national treasure. Also, you look for the Fresh Prince. Ele falou, I said to my son,
how you find Will Smith in the snow? Ele falou, he said to me, who's Will Smith? Aí ele falou assim, I said, go to your room now, he's a national treasure. Ou seja, o pai pergunta pro filho, né, como é que você acha o Will Smith na neve? Era uma piada, né? Aí o filho vira pra ele e fala assim, quem é o Will Smith? Ele fala, vai pro seu quarto agora, o Smith é um tesouro nacional. Então, mas, assim... gente, mas você sabe o que é engraçado? Que você falou isso? As pessoas que vêm com esse tipo de coisa, tipo, o que é um CD? Como você não sabe o que é um CD, moleque? A gente não sabe o que é gramofone? Sim, pois A é. gente não nasceu nos anos 20. Exatamente. A gente sabe o que é um gramofone. Falta de então, interesse. Como é que essa molecada não sabe o que é um CD? É. Não é? É verdade. É a mesma falta de interesse pela informação. A Ali postou um negócio que eu achei tão legal essa semana. Ali, eu não vou lembrar exatamente o que é, mas foi algo do tipo assim: algumas pessoas não sabem. Não existem pessoas que não têm conhecimento. Como que era? Você lembra isso que você postou? Alguma coisa? Todas as pessoas. Puxa, você postou nos stories esse dia, eu achei tão legal. Eu devia ter feito um print, que eu queria te responder isso. Você não lembra o que era? Era alguma coisa assim, tipo, todas as pessoas têm. Tipo assim, ninguém. Sobre inteligências múltiplas. Exatamente, isso aí. Uhum. Na verdade, assim, a gente cresceu com o conceito de que a gente é inteligente ou a gente é burro, né? Isso. Essa é a coisa. Então, assim, a gente humilhava, as crianças eram humilhadas na escola porque tinham dificuldade. Então, não se tinha compreensão do que eram desordens de aprendizagem, né? Então, ninguém sabia o que era dislexia, ninguém sabia o que era déficit de atenção, nada disso. E também não se sabia, até os anos 80, não se sabia que a gente, na verdade, é um amalgamado de inteligências. Uhum. Então, o Kiko, por exemplo, deve ter um alto índice de inteligência musical, né? Porque, afinal de contas, qual que é a vida dele, né, gente? Agora, aquela pessoa que não consegue, né? Você toca lá, toca dó, o cara canta si, esse cara provavelmente tem algum outro tipo de inteligência. Só interrompendo você, outro dia o que falou, deixa eu ver se você tem um pouquinho de, como que era? Dom. De dom musical. Aí ele começou a tocar a música dele, falou assim, qual é a nota que eu canto? Foi isso? Faça a sua pergunta? Qual que foi? Eu pedi pra ela cantar, eu toquei, eu fiz uma base, eu peguei um violão e comecei a fazer a base de uma música. Eu falei, eu vou cantar uma afinada, exatamente como é a canção, e outra eu vou fazer qualquer coisa. E aí depois eu te perguntar, qual né? Que é a certa? Fiz as duas, falei, qual que é a certa? Certo pra mim. Na verdade, eu não tava prestando atenção. Falei, Francine, pelo amor, o que eu fiz aqui, se alguém faz isso, eu pulo do prédio, Francine, pelo amor de Deus. Então, pra mim tava tudo tão igual, era tão parecido, que ele falou assim, não, Francine, amor, realmente você não tem nem um pouquinho dom musical em você, mas tudo bem, tá deixa tudo pra certo, lá. Deixa quieto, não vamos falar mais sobre isso. Nosso amor não foi constituído sob a música, senão seria praticamente o Titanic. Mas sabe uma coisa interessante? Existe um conceito chamado neuroplasticidade. Isso quer dizer que o nosso cérebro ele consegue absorver informação e mudar a sua forma. Ele muda de tamanho dentro dele próprio, vamos colocar assim. Então, se a Francine estudar bastante música, ela vai aprender. Não consigo acreditar nisso, mas tudo bem. Já que você está dizendo... Aliás, eu vou te falar uma coisa. Eu já consigo até saber a segunda, a terceira voz. É eu verdade. Tô aprendendo. Você é Ali casada com um músico, eu vou te falar uma coisa. Com todo respeito, né, a todas as artes que eu sou da arte, né? Mas assim, música é a única arte, por exemplo, o cara é um pintor. Claro que o cara que nasce com dom, ele vai desenvolver muito mais fácil, ele vai conseguir fazer coisas mais incríveis do que aquele que de repente estuda demais por gostar, por amar, por querer, mas que não tem o dom. Só que o cara que não tem o dom na arte, por exemplo, na pintura, ele pode fazer bons quadros, jamais igual aquele que é o cara que é o dom do cara, mas ele vai fazer bons quadros. O cara que de repente quer ser um escritor, ele pode não escrever bons livros como aquele cara que nasce com o dom de escrever, mas ele pode escrever bons livros. E assim por diante. O cara que quer ser professor, o cara que quer ser policial, o cara que quer ser qualquer coisa, médico, que tem dom, desenvolve aquilo mais fácil. Música, eu acho que é a única coisa no mundo que se você não tem já esse pré-requisito, não tem como ensinar. Ponto. Não tem como você afinar uma pessoa desafinada. Não tem como você pode explicar matematicamente o que a música representa. Né? Nas partituras, essas coisas todas, ok, ali é matemática pura. Então você sabe que isso combina com isso, que essa é a terça disso, essa é a quinta daquilo, beleza. O cara pode até entender, né? Ele pode pegar uma partitura e ler, né? Mas na hora que você falar assim, canta ou toca, executa, para ele o cérebro não assimila a questão da tonalidade. Isso não se ensina. Então eu acho, tá? Né? Acho não, eu tenho convicção
de que música... Claro, é aquilo que eu falei. Cada dom, ele te facilita naquilo, né, que você é habilitado. Mas assim, se você... A música não é ensinável pra quem não tem o dom, né? Pelo menos um pouco dele. A pessoa que não é afinada, ponto. Essa aí não consegue. Infelizmente, não consegue. Não tem como. Você não ensina, olha, afinado é isso, mas isso não é assim, é assim. Não tem como, entendeu? Porque não é uma teoria, né, justa. Né? Aliás, ela até é justa, mas pra quem sabe ouvi-la, né? Eu acho, é uma questão do ouvido da pessoa. E você convivendo com músico esse tempo todo, né? Já há tantos anos casado e tal. Como é que é a relação de vocês agora? Vamos lá, vamos sair desse assunto e falar assim, marido e mulher, cultura, Brasil e Estados Unidos. Tem algum choque? Tem alguma coisa muito diferente? Alguma coisa que ele se acostumou com a sua ou que você se acostumou com a dele? Como é que foi esse lance de vocês, culturalmente falando? Por mais que eu sei que você também convive nos Estados Unidos há muitos anos e, assim, pode tirar de letra essa convivência. Mas o que chocou? O que de repente você falou, caramba, isso é muito diferente, cara. Esse cara não gosta de tomar banho. Este não é o caso, graças a Deus, Amém, né? amém. Gente, na verdade, eu não sei, assim, eu passei bastante tempo pensando sobre isso, porque na verdade, eu sou um engano. Eu não devia ter nada. Eu nasci de um pai português, de uma mãe que é de russa e italiana. Uhum. Olha então, que assim, a minha criação foi tudo menos brasileira, sabe como é que é? Então, assim, claro, sou brasileira, amo o Brasil, todos os pré-requisitos, né? Sim. Mas eu acho que em termos de questões culturais, eu acho que a gente não tem diferença. Não é o Brasil. Sim. Existem Sim. as pessoas, eu acho que erroneamente acreditam que o americano é igualzinho o brasileiro, porque a gente importa filme, a gente importa música, importa o McDonald's, né? Uhum. Então, a pessoa acha que não. Mas, no meu caso, a nossa grande diferença é o Guaraná Antártico. Muito bom. Adoro. Amo. O Cris odeia Guaraná, Mentira. eu amo de Olha paixão. Eu amo Guaraná Então, Antártica. Aliás, Eu também. no Epcot, né, na época que tinha o Club Cook, inclusive vai voltar, a gente tinha algumas provas ali de refrigerantes, né? E aí eu sempre recomendava muito às pessoas que tomassem o italiano. O Beverly. Né? Beverly. O Beverly. Nossa Senhora. Aquilo é pior que bater na mãe por causa de mistura, gente. Deus. Pode um negócio desse? Como? Não tem como. Como toma aquele negócio? Uma pessoa que toma Amargo, aquilo... horrível. Uma pessoa que toma aquilo, você tem que... Aquilo ali é um provável serial killer. É um provável... Os Stips amam, lembra que o Então, Bruno tem tava que com a tomar gente? muito Mas é italiano, cuidado. né? Não, é italiano, amor. É Aquilo- italiano, Ou filho de italiano. Tem probleminha na língua. Não é possível. Aquilo era muito ruim. É horrível. É Muito horrível, ruim. Mas o é Club horrível. Cool vai voltar. E vem cá, Ali. Você, né, americana, brasileira, americana, russa e etc., mas que mora em Orlando. E a sua relação com parques? Pode ser Disney, Universal. Gosta, não gosta? Como é que é esse universo pra você? E se esse universo, de repente, de alguma forma, contribuiu ou atrapalhou até mesmo o seu negócio em relação à escola, em relação a essas coisas todas? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Engajando, porque assim, nós temos vários amigos que, quando se mudaram para os Estados Unidos, escolheram Orlando porque Orlando tem essa coisa de magia, né? Puxa vida, eu quero morar em Orlando porque eu tô na Disney, porque eu tô nos parques, essa coisa toda. E muitos que vêm para cá com essa ideia acabam se frustrando, porque Orlando, para quem vem morar, trabalhar, dependendo do seu negócio, né? Orlando não é bom. Pensando nesse Ou lado é uma cidade como profissional. qualquer outra, né? Sim, então, tipo assim, tem outros lugares que, inclusive, os nossos amigos Sam, etc., eles não gostam da Flórida profissionalmente falando, né? Eles preferem outros lugares. Então, como é isso pra você? Porque você morou em Boston também, não foi? Sim, e a gente já morou em um monte de lugar aqui. Uhum. Mas assim, eu brinco que eu digo assim, eu sou apaixonada por parque, tanto eu quanto o Chris. Uhum. Quando a gente foi, eu costumo brincar, assim, tem um número que eu nunca mais vou esquecer na vida por conta da cara da cast member quando foi renovar o nosso pass em 2020. No comecinho de 2020, em 2019 a gente foi a parques 256 vezes, parques da Disney. Uau. Então, assim, a menina olhou pro registro do computador e ela falou assim,
vocês usaram bastante, né? Tô fazendo bom proveito, né? Gente, né? A gente paga caro, né? Então, assim, a gente adora. A gente é muito criança, assim, nesse sentido. Mas a gente não escolheu a Flórida por isso. A Flórida escolheu a gente. Foi uma decisão profissional. Eu costumo dizer que a minha casa é Boston e que Orlando é a casa do Mickey, né? Nós morávamos em Boston e aí, por conta da Go15 atender brasileiros, o board, os outros sócios, eu fui voto vencido, os outros sócios votaram para que a gente abrisse nossa sede aqui. Naquela época, a gente tinha 3 escritórios. A gente tinha um escritório em Boston, um em Toronto e um no Brasil. Então, a gente decidiu unificar tudo isso aqui em Orlando por conta da facilidade de viajar para o Brasil e tudo mais. Então, assim, eu acho que Orlando, por algum motivo, os brasileiros amam Orlando, né? Tirando o parque, eu não consigo entender qual é o motivo de verdade, assim. Eu estava até me perguntando isso ontem, eu falei, o que é que precisaria tirar de Orlando para eu não gostar mais de Orlando? Você ou brasileiros? Não, ela estava se perguntando. Eu estava me perguntando, né? Se tirar golfe que a gente joga, quer dizer, o Cris joga, eu passo vergonha, né? Se tirar golfe, se tirar parques, Orlando se torna uma cidade pequena, porque as pessoas não sabem que Orlando é uma cidade pequena, do interior, né? Quente pra caramba, cheio de jacaré. Cobra. Cobra, né? Então eu fiquei pensando nisso com relação a Boston, por exemplo, né? Pra tirar... Perto de lá, Orlando é uma Boston, né? O que ganha Orlando são os parques, os outlets, essas coisas que as pessoas gostam. Não é? Acho que é isso mesmo, né? Depois eu vou mandar para vocês, eu tenho uma propaganda, um ad de televisão de Orlando antes dos parques existirem. Sim, é um pântano, né? É um pântano. Continua sendo um pântano um pouco melhor habitado, com um cheiro um pouco mais resguardado, porque quando você passa nas partes pantanosas ainda, meu amigo, é a caatinga do Rio Tietê que eu vou te falar. É complicado. Mas é um pântano que eu vou te falar assim, eu vou te dizer o seguinte, a minha relação com Orlando, ela é antiga, né? Eu amo esse lugar e, obviamente, eu conheci Orlando por causa dos parques. A minha primeira vez aqui foi por causa da Disney. Falei, eu quero ir pra Disney, eu era menino, tal, vim pra cá, e de lá pra cá eu só vim pra cá, né? E isso foi tão inclusive, até foi engraçado quando a gente, né, começou a namorar, eu e Francine não tinha vindo pros Estados Unidos ainda. A gente tá junto há 8 anos. E aí, eu falava pra ela, não, a gente vai pra Orlando, eu vou te levar pra Orlando. Ela falou, cara, eu nunca tive muito esse desejo de parque, né? Ela nunca foi o meu grande... Foi criada assim, né? Foi criada na roça. Eu falei, mas é outra roça. É uma roça melhor que a sua roça, mas é roça igual. Mas eu falei, cara, você já morou na Itália, na França, na Inglaterra, na Irlanda, né? Todos os países do mundo você já morou modelando. E não conhece Estados Unidos? Eu falo, não, nunca tive essa paixão. E engraçado que quando veio a primeira vez, voltou apaixonada num nível MD1, né? Então, assim... No nível Kiko. Eu falei assim que ele criou uma monstrinha. Então, assim, é engraçado também que Orlando tem essa magia, né? Eu penso que o senhor Walter Elias Disney, lá atrás, em 50 e pouco, 60 e pouco, quando ele falou, olha, vamos levar a Disneyland para outro lugar e escolheu a Flórida, escolheu Orlando, eu não sei qual que era a visão daquele cara, mas um empreendedor que, assim, além da magia e dessa coisa toda, é um cara de se tirar o chapéu, né? Pra quem já assistiu, inclusive, no Disney Plus, tem o Imagineering, que é um seriado fantástico para você entender um pouco dessa história, né? Mas, inclusive, no próprio Hollywood Studios tinha o Backlot Tour, que a gente tinha aquele tour que passava, que tinha o aviãozinho, né? Que era uma réplica de um dos aviões que o Walt Disney sobrevoou a Flórida da primeira vez, quando ele falou, é aqui que eu quero fazer a Disney. Tem as histórias, não lá não no Imagineering, mas tem algumas histórias que são interessantes, como quando ele começou a comprar terras aqui, né, que as pessoas, obviamente a Disneyland já era um sucesso, então assim, as pessoas falavam, opa, se ele tá comprando terras ali, eu vou comprar as terras ao redor, porque ali vai vir coisa boa. E ele começou a comprar todas as terras da região com nomes de empresas fictícias, para que as pessoas não soubessem que era ele. Então tem um monte de histórias, né, e de fato, assim, Orlando é o que é por causa da Disney, né? A Disney começou Orlando, de fato, a ser o que Orlando é hoje. E hoje é um dos pontos turísticos número 1, né, do mundo, né? Tá entre os pontos mais visitados do mundo. Aliás, chegou a ser o mais visitado do mundo. Passou Paris, né? Passou 2019, Paris, enfim.
Só de brasileiros, Ellie, é uma média de 1 milhão de brasileiros por ano só em Orlando, né? Só aqui na terra do rato. Então, assim, você estava falando que a sua relação com os parques, essa coisa toda, é muito legal. Como você vê, claro que a gente está vivendo ainda uma pandemia, essa loucura toda, mas assim que as coisas retornarem, como você vê essa questão do parque em relação à influência sobre esses programas, né, de estudo, que as pessoas às vezes vêm para fazer o estudo e tal, já mistura Disney com estudo e tal. Duas questões. Uma, eu conheci alguns donos de algumas escolas aqui que faziam esse intercâmbio, né, com Disney mais estudo. Primeiro, a minha dúvida, na sua opinião, isso funciona? Né? Porque às vezes o cara tá com a cabeça de brincar, ele não tá com a cabeça de estudar. Segundo, como é que você vê a questão de intercâmbio? É algo que ainda, até por conta de internet, etc., você acha que ainda é algo que é válido como experiência? Eu não tenho dúvida, mas você acha que é algo que ainda as pessoas têm vontade de fazer? É algo que ainda permeia, né, o imaginário adolescente, fazer intercâmbio? Como é que é isso, na sua opinião? A Go15 faz esse tipo de programa, né? Agora, a partir de agora, nós vamos começar a fazer de uma outra forma. E é claro que a pandemia parou com tudo isso, mas eu acho assim, Kiko, respondendo sua pergunta, eu acho que dependendo da forma como o programa é executado e dependendo da forma como o programa é vendido, funciona. O que é que, assim, eu vejo o intercâmbio de longos meses, assim, não é aquele intercâmbio de 30 dias. O intercâmbio de 30 dias, se não for feito com uma empresa muito séria, que tenha um programa muito sério, e aí eu vou dizer a vocês que tem tipo 2 no mercado além da gente, né? Você volta com uma experiência muito legal turística e volta com o teu ouvido melhor. Agora, você não aprende nada de inglês, né? Não aprende. Quando você faz um programa onde você mistura lazer com educação, você precisa ter muito cuidado para quem você vende este produto. Porque você tem muita razão, a pessoa vem para cá pensando em tirar foto com o Mickey, pensando em 7 horas da manhã para o parque, ela não vai estar preparada para aprender outra língua, né? Então, eu acho assim, funciona assim, eu acredito muito nisso, eu acho que o intercâmbio, ele proporciona experiência de vida incrível para os adolescentes, né? Mas eles precisam ser preparados da maneira correta, os adolescentes, né? E o programa precisa ser visto com muito cuidado, aí funciona. Senão é perda de tempo e de dinheiro. Você acha que na retomada agora, né, obviamente com fronteiras abertas, etc., que é algo que ainda, de repente, as pessoas têm vontade de fazer? Você acha que retoma? Você acha que volta? Em que ponto você, Ali, né, dona de escola, professora e etc., enxerga essa questão do desejo, eu falo aí, do desejo por fazer o intercâmbio? Será que a procura talvez seja grande, a demanda seja grande? Como é que se... Antes da pandemia, a demanda só vinha crescendo, né? Existiam estudos de que esse mercado ainda nos próximos 10 anos cresceria 10 vezes. Caramba. Então, tamanha a vontade das pessoas de viajar, de conhecer, de fazer parte de uma outra cultura, porque o intercâmbio não é simplesmente pegar a mala e viajar. Sim. O intercâmbio é você, durante um tempo, fazer parte da cultura. E ele justamente não funciona quando a pessoa não entende isso. E aí ela sai da escola, que não é o que a gente faz, né? Mas os cursos tradicionais de intercâmbio, você vai para a escola 4 horas por dia, estuda gramática, vira as costas, vai embora e faz o que você quiser. Então, se você vai com esse mindset e você não se envolve na vida, realmente não resolve. Agora, eu acho, Kiko, que a gente vai precisar ver como tudo isso vai se desenrolar para a gente entender. Eu acho que existe uma demanda represada aí de pessoas querendo viajar, desesperadas para viajar, né? E eu acho que a hora e eu estou falando isso baseada simplesmente em dados do meu mercado, né? Mas eu acho que a hora em que abrirem as fronteiras, eu acho que vai ser difícil conter a quantidade de pessoas querendo ir para qualquer lugar. Agora, o quanto dessas pessoas vêm para cá para aprender alguma coisa útil? Sim. Não sei dizer. Eu vou te falar, quando eu era criança, na minha escola era uma escola americana, eu estudei em colégio americano, né? Era um colégio de freira, o Colégio Santa Maria, as Irmãs da Santa Cruz são uma congregação americana, né?
Eu não sei se isso existe ainda, mas naquela época a gente tinha o pen pal, né? Então a gente tinha os amigos de caneta, onde a gente mandava cartas, né? Naquela época era carta, imagina, a gente tá falando de 30 e tralalá anos atrás. Então a gente mandava carta pro nosso correspondente em outro país. O meu era no Quebec. O meu pen pal, ele ficava no Quebec, ele morava no Canadá. E ele respondia pra mim. E aí tinha aquela coisa, my favorite bands are tal, né? O que eu gosto de fazer isso. Era uma coisa bem inocente, mas era tão gostoso quando chegava no correio aquela cartinha com aquele selo. No meu caso era Canadá. Chegava com o selinho do Canadá lá, né? Quebec. Eu falava, caraca, Quebec. Eu não sabia nem o que era Quebec, imagina. E era muito... Eu não sei se isso existe, esse tipo de cultura ainda existe, mas eu acho que aquilo era um incentivo gostoso. Claro, hoje tem internet, né? Pra que você vai mandar carta, né? Hoje ninguém você abre... mais manda carta hoje. Hoje você abre... hoje você abre um call e conversa com a pessoa do outro lado do mundo. Aliás, a Go15, assim como... né, também tem sempre essa coisa do online, essa coisa do... Então, essas tecnologias, nesse ponto que eu falei, contribuem muito, né? Para quem quer. Para quem quer, a tecnologia é maravilhosa. Ter a disponibilidade. Na nossa época era o quê? Barça e Delta e acabou, né? Aquilo era o nosso Google. O que tinha ali tinha, o que não tinha, e sabe Deus onde você ia procurar essas respostas. Então, se essa juventude souber aproveitar das facilidades que a tecnologia lhes trouxe, certamente eles teriam como ser 1000 vezes mais, né, mais avançados do que a nossa própria geração. E a gente vê que, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Toda essa tecnologia, parte dela, é claro, está sendo destinada à bobeira, né? A gerar TikTok, bobeira. Né? A dancinha do TikTok, né? É bem isso. Aliás, que foi proibido em vários países, inclusive nos Estados Unidos, depois voltou e ficou essa briga de, né, o tal do TikTok. Mas, enfim, dona Ellie... Quer perguntar mais alguma coisa, Francine? Poxa, não sei, você falou tanto. Você fez eu todas as perguntas. Eu tô olhando o gráfico aqui, eu falei mais que a convidada, eu tô claro, com vergonha. eu tô vendo mesmo. Eu acho que a gente vai ter que fazer Ellie parte 2. Ali quer falar mais alguma coisa, Ali? Ellie parte 2. Eu queria falar uma coisa sobre diferenças culturais, que aí eu acabei dizendo que eu e o Chris a gente não tem, mas eu acho que uma diferença cultural muito grande que existe entre brasileiro e americano, que o brasileiro erroneamente entende, é que o brasileiro acha e vende essa ideia de que o americano é frio. Sim. E o americano não é frio. O americano é o tipo de pessoa que você precisa ganhar a confiança dele. Então, assim, eu queria só deixar uma ilustração, uma história rapidinho como ilustração. Todo ano a família do Chris se reúne. Eles têm uma montanha. Olha que louco isso. Eles ganharam, na época da Guerra Civil, a família dele ganhou uma montanha do governo. Só isso. Né? Uma montanha. É uma montanha. Eu vi isso, que legal. Fantástico. E Fantástico. se chama Piney River, esse lugar, né? E todo ano a família dele se encontra nesse lugar. Inclusive, a cabana onde nasceu o Johnny Cash tá lá. Olha só, caramba. É espetacular, assim, é muito legal. Caraca. E quando eu ia como namorada do Chris, eu sempre fui muito bem tratada pela família dele, né? Então ia tios, primos, a família todinha mesmo, uma festa para 100 pessoas, assim, em agosto, acontece isso todo ano. E eu sempre fui muito bem tratada, nunca fizeram nenhuma diferença, nunca, nada, absolutamente nenhuma. Mas o dia que eu fui, quando a gente ficou noivo e a gente foi a Piney River, e a tia do Chris viu, uma senhorinha de uns 90 anos, assim, ela tem. Quando ela viu o meu anel, ela pegou a minha mão e saiu gritando assim, she's family now, she's family now. Que legal. E a partir daquele dia, a relação da minha família com a família dele mudou. Olha que legal. Caramba. Que bacana. É Que fantástico. legal. Né? Muito legal, né? Então as pessoas precisam entender que o americano precisa ser conquistado. É verdade. Ele não é mala aberta, igual o brasileiro, Sim, né? Sim. E sem alça. Então... Eu vou te falar que essa sua história é perfeita, né? Eu tenho Francine, obviamente que Francine já conhece todos eles hoje, mas eu tenho muitos amigos americanos, né? Amigos pessoais, assim, íntimos, que eu amo do fundo do meu coração, que são americanos. E justamente o início das nossas relações foram como, né? Claro que no seu caso você era namorada, tal. No meu caso são amigos. Mas assim, mesmo como amigos apenas, o começo era uma coisa mais tipo assim, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, beleza, tal. Conforme a intimidade vai aumentando, esses caras, eles só faltam deitar no chão pra você passar por cima, né? Pra você não... A gente sempre comenta, não, são amigos assim que
que demonstram e fazem coisas que, às vezes, uma pessoa que você julga sua amiga, conhece há trocentos anos, não faz o que o americano faz. Né? É impressionante, assim. É bem diferente mesmo isso é muito legal, né? É verdade. E a gente fica muito feliz com essa história toda, né? Em poder dividir essa cultura, poder trazer um pouco desse papo para você que está ouvindo o nosso Welcome Aboard, para você entender um pouquinho, bater um papo com a Ellie, falar um pouco sobre, né, English is... Eu ia falar bobeira, não posso falar. Amor, se controla, amor, se controla. Aqui não tem filtro, mas tem que ter um pouquinho mas de mais filtro, do que eu tô né? me controlando, Um pouquinho a gente tem que ter, eu tô praticamente amor. me agarrando na minha cadeira pra eu não, pra botar no limite. Como que é mais descontraído, né? Não é? Exatamente. Aí você se solta. Aliás, mais. eu já queria agradecer. Olha a honra que eu tive. Aliás, eu tenho esse privilégio na vida. Deus me dá bons amigos e boas oportunidades. Um dos meus amigos, desses amigos que eu te falei, ele é um cara que ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos. Né? Pro brasileiro, o brasileiro não conhece essa banda porque eles não fizeram sucesso no Brasil. Mas no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, existiam 3 grandes bandas aqui nos Estados Unidos desse pop music, né? Que era o Backstreet Boys, o NSYNC e o LFO. Né? Pra quem é daqui, conhece todos, né? Summer Girls, essas músicas todas, muito sucesso aqui. E o Brad, que é o cara do LFO, ele é um desses meus... Ele é um dos meus melhores amigos da vida, né? Então, assim, a gente tá junto o tempo todo, a gente, né? O tempo inteiro, literalmente. Quando a gente tá aqui, a gente se fala, enfim. É uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. É uma pessoa, enfim, ímpar pra poder conviver. E pra você ver como Deus é bom comigo, a Ellie, casada com o Chris, que é músico, que, enfim, tem toda uma história com milhões de coisas da música. Pô, o cara é sobrinho do Johnny Cash. E eu acabei sendo convidado, né? Na ocasião a gente não conseguiu, infelizmente, realizar, mas ele acabou me convidando para palestrar numa das faculdades mais importantes do mundo de música, que é a Full Sail, fica aqui em Orlando. Né? E eu queria já aqui publicamente agradecer a esse convite que me deixou assim honrado, né? E transbordando orgulho, sabe? E felicidade por ter recebido esse convite. Espero que um dia de fato a gente consiga, né, não realizar só esse, mas que a gente possa realizar muitas coisas, né? Enfim, estar próximo de quem divide o mesmo amor que eu é um prazer, um privilégio. Principalmente, é como eu falo com o Brad. O Brad, esses dias até, eu estava produzindo um negócio dele, né? Até um show que eles vão fazer agora, um evento online. E aí ele estava falando, cara, como a nossa vida é engraçada, né? Você com seus irmãos KLB, começo dos anos 2000, maior sucesso no Brasil. Né? E o LFO aqui nos Estados Unidos, de repente, a gente também molecada, eles não eram irmãos, eles eram amigos. Mas assim, pô, de repente 3 caras também fazendo a mesma coisa, a mesma experiência, a mesma vivência, simplesmente em outro lugar do mundo, e a gente nem se conhecia naquela época, né? A gente se conheceu um pouco depois. E naquele momento onde a Dor Desse Amor, né? Vida, era o maior sucesso do Brasil, né? Disparado. O Brad, sem conhecer a gente, sem saber de nada disso, gravou com o Stand By 4, porque assim, quando a gente gravou A Dor Desse Amor no Brasil, o Stand By 4 gravou A Pura Dolor, né, aqui nos Estados Unidos. E A Dor Desse Amor foi o maior sucesso no Brasil e A Pura Dolor era o maior sucesso dos Estados Unidos. E aí nós gravamos juntos, KLB e Stand By 4, eles cantando em inglês e espanhol e a gente cantando em português. E o Brad, esse meu amigo do LFO, fez uma participação com o Stand By 4 cantando A Dor Desse Amor no ano de 2000 ou 2001 e nem conhecia a gente. E depois a gente se tornou, né, melhores amigos. Olha como a vida é engraçada, como os caminhos, né? Ele já cantava a minha música com outra banda que gravou comigo, né? E a gente nem fazia ideia, e hoje, enfim. E agora conhecendo você, conhecendo o Chris, de repente recebendo esse convite de estar, palestrar é um negócio. Quando você tem uma palestra, é porque alguém... Você fala assim, ó, vou na palestra do fulano na faculdade. Você fala, peraí, se o cara tá na faculdade palestrando, é porque a bagagem desse cara é pesada. Não acho que a minha bagagem seja tão poderosa para isso, mas fiquei honrado com o convite, né? E de verdade, assim, explodindo de alegria, de orgulho, né? E espero que a gente possa estar muito próximo aí, musicalmente falando, viu? Uma honra. Aliás, transmita ao Chris, né? Mais uma vez, eu sei que na época eu falei, mas essa minha gratidão por esse carinho, né? Por essa oportunidade de poder adentrar a esse mercado musical americano, que para mim é o melhor do mundo, né? O mercado musical americano, ele transborda, né, talentos e transborda oportunidades. É um mercado fantástico, né? É uma indústria incrível mesmo, né? Eu vou falar pro Chris, ele vai ficar muito feliz. Ele ficou super feliz de saber que eu ia estar com vocês hoje, é que ele tá em Gainesville. Olha que legal.
Mas o Chris também, como você, ele é um apaixonado por música, né? Tá fazendo muitas coisas interessantes. Ele tá com uma parceria com um dos professores da UF, que é ganhador de 4 Grammys, e eles estão trabalhando juntos. Então, assim, ele é tão apaixonado por música quanto você. Eu acho que vai chegar um momento em que vocês vão fazer coisas muito legais juntos, sim. E eu e a Fran, a gente vai ficar fofocando e só dietando, né, Fran? A gente fica. Alice, sem Muito palavras para agradecer a sua presença, a sua participação, a descontração, o papo, a informação e muito mais. Você é uma querida amiga, que a gente possa se encontrar muito por essa vida, viu? Sempre, aliás, né? Porque você faz a diferença, já fez a diferença na vida de tanta gente, inclusive na nossa. A gente espera que a gente possa estar cada vez mais próximo, né, recebendo essa energia, esse papo gostoso e toda essa instrução de vida, viu? Sempre bom ter você. Obrigada, gente. Vocês são os queridos. Já falei para a Fran e reitero aqui que eu amo vocês. A gente não sabe, não entende quais são os caminhos que a vida tem, mas eu sou muito grata porque a vida tem sempre me levado a caminhos muito bons, assim, e ter conhecido vocês foi maravilhoso. Se você que está ouvindo a gente aí, vocês têm alguma dúvida que o Kiko e a Fran são pessoas incríveis, vou dizer a vocês que eles são incríveis. E eu espero que a gente se encontre mais e esteja mais junto e faça coisas juntos, porque as pessoas que são de bem precisam se juntar num exército, assim, porque a coisa tá feia por aí. É verdade. E é o que a gente tem feito com a nossa família, uma galera que tem amor no coração, que gosta de estar perto da família. Como a gente fala aqui no MD1, né? Lá no MD1, enfim, a gente gosta de plantar sonhos para que a gente possa colher sorrisos. A todos vocês que acompanham o nosso Welcome Aboard, obrigado mais uma vez. Essa foi nossa querida Ellie Sharon, que participou com a gente aqui hoje, abrilhantando e glamourizando, Francine, o nosso Welcome Aboard. As redes sociais da Ali estão aqui embaixo. A Ali também tem um canal que compartilha, né, o ponto de vista dela aqui de Orlando, essa diferença cultural dela, do marido, indo para os parques, comendo restaurantes e muito mais. Então tá tudo aqui na descrição desse podcast. Exatamente. Então seja lá quando for ou para onde for, Boa viagem!